Vamos, então, trazer mais um destaque de Brasília, gente. No Supremo Tribunal Federal, o julgamento das redes sociais sobre a responsabilidade de conteúdos publicados foi suspenso ontem, após um pedido de vista do ministro André Mendonça, que deve analisar novamente o texto do Marco Civil da Internet. A corte já entra em recesso amanhã. Então, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu para Mendonça liberar o processo o mais rápido possível. Os ministros discutem o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente permite que as redes sociais apenas respondam por danos causados pelas postagens de usuários, caso elas descumpram uma ordem judicial de remoção prévia. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram para derrubar o artigo 19, enquanto o ministro Barroso defendeu mantê-lo, ou pelo menos deixar algo um pouco menos rigoroso demais pela imparcialidade. Vamos ouvir então, ou pela inconstitucionalidade. Vamos ouvir então o que disse Barroso. Eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que em muitas situações a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Portanto, eu não eliminaria do ordenamento jurídico o artigo 19. Agora, Laura, me pareceu um voto um pouco mais equilibrado, né? Enquanto os dois primeiros decidiram pela completa inconstitucionalidade, Fux e Toffoli, do artigo 19, que determina que as redes só possam ser responsabilizadas se não cumprirem uma ordem prévia judicial para eliminar esses conteúdos, Barroso disse o seguinte: olha, eu acho que é preciso manter, acredito que seja importante manter a ordem judicial para a exclusão de conteúdo no caso de crimes contra a honra. Bom, esse caso é um caso que eu queria ficar falando aqui o resto do dia sobre ele. O caso do artigo 19. Então, o que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é importante ressaltar aqui, que o Marco Civil da Internet ele surgiu com aquele caso de Edward Snowden. Quem se lembra aqui, a nossa presidente Dilma sendo monitorada, vigiada, surgiu o Marco Civil da Internet. E entende-se que hoje, 10 anos após a promulgação do Marco Civil da Internet, ele não é mais suficiente com a sociedade hiperdigitalizada que vivemos hoje. Então, são dois casos de repercussão geral que estão lá no STF. Um relativo ao Facebook, que abriram uma conta falsa da pessoa, ela foi lá, entrou com pedido e não retiraram a conta. E um outro, que é o que está com o ministro Fux, que ele é relativo ao Orkut. Eu não sei quem se lembra do Orkut. Inclusive, o Orkut ele é anterior ao Marco Civil da Internet, e existia ali uma comunidade que falava mal de uma professora, e os alunos iam ali e acabavam com a vida daquela professora, e foi pedido que retirasse. Enfim, aquilo nunca foi retirado. Esses dois casos ganharam repercussão geral, estão ali no STF, e o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe um contraponto importante aos votos já proferidos dos dois relatores, tanto o Toffoli como o ministro Fux. Então, o que eles trouxeram? Eles tinham trazido que o artigo 19, que é o que só vai responsabilizar civilmente as redes sociais após o descumprimento de uma decisão judicial, isso seria hoje considerado inconstitucional. Então, eles trouxeram vários outros pontos de como as redes sociais devem ser responsabilizadas, retirando essa questão da ordem judicial, trazendo por uma questão do extrajudicial, o que traz, por uma crítica grande ali da sociedade, o que deveria ter um dever de monitoramento constante das redes sociais. Então, tem diversos outros pontos ali, o quanto as redes sociais, quando elas impulsionam conteúdos pagos, elas também serão responsabilizadas, mas o Barroso trouxe ontem uma questão bem peculiar, e aqui eu acho importante a gente até falar sobre isso, porque o Barroso ele é o presidente e ele, teoricamente, seria o último a votar sobre esse caso, mas como ele pediu vistas, ele pediu antes para trazer já o voto dele. E talvez, de uma certa forma, influenciar ali o debate, né? Obviamente, a gente sabe que o presidente da corte
acaba influenciando o debate de alguma forma e trouxe algumas diferenças. Ele quer manter o artigo 19 do Marco Civil da Internet com algumas modulações e principalmente no crime contra a honra. O que ele alegou? Ele alegou que o crime contra a honra, você não pode simplesmente mandar uma notificação extrajudicial e ser retirado. Por quê? Porque justamente as pessoas iriam se utilizar disso para tirar informações relevantes. Então, alguém foi lá, ele até falou, eu vou dizer que o prefeito é burro, o prefeito é feio. Então, o prefeito vai lá e conseguir tirar isso e que isso estaria impedindo a questão da liberdade de expressão. Mas eu deixo aqui até essa pergunta. Será que os crimes contra a honra não são os mais importantes de serem tirados rapidamente das redes sociais? Imagina a gente precisar, num crime contra a honra, entrar no judiciário, como já é hoje, que todo mundo concorda que não é mais apto. Você precisa entrar no judiciário, conseguir uma liminar, levar isso para uma plataforma, para a plataforma analisar se retira ou não do ar. O quão gravosa essa informação que está ali, ou até uma fake news, pode repercutir. Então, são muitos casos aqui, muitas coisas, mas o Barroso trouxe uma modulação do que os anteriores relatores tinham trazido. E esse ponto é muito sensível, Ana. O que é crítica e o que é crime contra a honra. Esse ponto é fundamental para se avançar nessa discussão que a Laura levantou. E não só, mas a própria temática das fake news. Porque, óbvio, se a gente está falando de uma data, é fácil de você averiguar se ela é real ou não. Se a gente está atribuindo a fala de alguém, você consegue averiguar ou não. Mas existem muitas e muitas questões que ficam num limbo de uma interpretação que é subjetiva. E aí a grande problemática é, primeiro, como eu vou mensurar essa subjetividade e como eu vou garantir que ela vai ser aplicada igualmente a todos os jurisdicionados. Porque essa é uma crítica que a gente vê muito aí nas redes sociais, de tipo, aí usam a palavra censura, muitas vezes de forma inadequada. A dificuldade é essa. O que é verdade e o que é mentira numa questão subjetiva? O que é crime contra a honra? O que é uma opinião pessoal que eu posso dar, que eu posso colocar na minha rede social? Então, o debate, ele é extremamente complexo, acho que todo mundo aqui concorda com relação a isso. E uma outra coisa que eu acho que todo mundo concorda é a necessidade de se implementar um mecanismo que faça com que, verificado um descumprimento, verificado um ilícito, essa postagem, essa notícia seja retirada do ar de uma forma muito mais eficiente do que passando pelo Poder Judiciário. Porque, como a Laura colocou, você tem que entrar com uma ação, você tem que esperar receber uma decisão favorável, obter uma liminar, que a gente chama no juridiquês, para depois você enviar para a rede social, para depois você enviar para aquele provedor, para então ele ter um prazo para retirar aquele conteúdo do ar. Eu falo que eu gosto, não é que eu gosto porque é um caso horroroso, mas eu trago sempre aquela questão daquela moça que acabou tirando a própria vida depois de ser vítima de postagens que eram falsas, né? Então, veja bem quão importante é que se tenha uma agilidade com relação a este ponto. Só que como nós vamos garantir a agilidade e garantir que está sendo preservada a liberdade de expressão daquele que faz aquela postagem? Eis o mistério da fé. Eis o mistério. André Mendonça destacou isso, né? Então. Ele disse, preciso tomar cuidado para não se censurar a crítica, para não se criminalizar a crítica, que é esse ponto também que a Ana levantou. E um ponto relevante aqui é que o STF só está atuando nesse tema porque o Congresso não quis falar sobre isso. O Congresso teve até o PL 2630 que falava, que ficou intitulado como das fake news e eles não falaram, silenciaram, né? Então tem muito essa crítica também de o STF não deveria estar tratando sobre esse tema, e se chegou até eles são obrigados a julgar. Mas o Congresso se silenciou totalmente em relação a esse tema. Sim, e só aqui para complementar o que foi falado, né? A minha única preocupação de fato, a gente precisa regulamentar, Lívia. Isso é consenso entre todos, né? O problema está no seguinte, eu nunca chego a uma conclusão em que lado eu estaria. Vou te explicar por quê. Cada vez é uma conclusão. Não, então, eu dou sempre a mesma, mas
por quê? A pessoa fala, ele está em cima do muro. Eu vou justificar. Atualmente, como que fica, né? A gente precisa ter, a plataforma só se responsabiliza se houver decisão judicial, a não ser que sejam decisões ligadas a direito autoral, né? Ou fotos íntimas divulgadas sem consentimento, que daí a plataforma retira por si só. Agora, o problema está aqui. Primeiro, só fazendo um contraponto, ou na verdade até concordando, não sei, com o que a Laura aqui trouxe, com relação a termos uma menor, né, preocupação com os crimes contra a honra. Vou dizer para vocês, por mais que a gente utilize as redes sociais hoje, virou uma arma, não vou falar, é uma arma a rede social hoje, se você não souber usar, né? Sempre o Estado não ligou muito para crime contra a honra. Eu vou te explicar por quê, né? A maioria dos crimes, quem vai processar é o Ministério Público. E aí, quando entra a honra, sabe o que o Estado fala? Ah, mas é só a sua honra. Claro que a gente não está falando do presidente da República, porque daí é uma ressalva, tá? Mas nos outros crimes, que se desdobram de crimes contra a honra, precisa da manifestação da vontade da vítima. O que é isso? Olha, é só a sua honra. Eu estou mexendo com o patrimônio, né, com o meu bem, que é a administração pública, mas com você é a honra. Vê direitinho se você quer processar. Você vai ter que pagar custas, o que o outro não paga. Então, eu acho que há toda uma despreocupação, desde os primórdios, com os crimes contra a honra, que hoje, e aqui nesse ponto eu concordo, hoje virou terra de ninguém. As pessoas passam a achar que é opinião aquilo que talvez ofenda a sua reputação, aquilo que talvez ofenda algo que tem a ver com a sua vida, isso. Então, mesmo sem a regulamentação, a gente já tem problema com os crimes contra a honra. E aí, o outro ponto que eu quero trazer, para fechar, é o seguinte, eu falei isso já numa outra oportunidade aqui, eu vou repetir. Muito me preocupa esse poderio dado, trazendo uma inconstitucionalidade para o artigo 19, o poder que se dará às redes sociais, eu vou colocar aqui mais uma vez, eu já falei isso, acho que anteontem, enfim, eu fui punida, acho que até, né, lembra? Pela plataforma. Isso, então só resumindo, eu fui punida pela plataforma de uma coisa que eu não fiz e eu não tinha para quem, mesmo tendo lá os mecanismos de acionar administrativamente a plataforma, eu fiquei meses tentando me justificar de uma coisa que eu não fiz e lembrando que há uma relação de consumidor, né? Há um consumerismo ali e o consumidor é vulnerável. Então eu só me preocupo neste ponto, Lívia, até qual seria a extensão desse poder que se daria à plataforma e, em contrapartida, hoje, se você não aciona a justiça, a plataforma tem tem toda a liberdade de entender e, só para deixar consignado, que há um desequilíbrio, porque na minha postagem, que não era violação de direito autoral, eu sofri represália de alguma maneira. E pessoas com contas muito superiores à minha mantiveram o conteúdo que eu havia compartilhado, né, não sendo aí violador de direito autoral. Então, só me preocupa neste ponto, não é o projeto não fala sobre isso, mas dando esse poder para a plataforma, como vai ser esse critério de selecionar entre o A e o B, haja vista que eu, particularmente, fui vítima dessa ausência de critério. No mais, continua aí a plataforma tendo que ter decisão judicial, o Poder Judiciário tendo que entrar, e eu acho que aqui uma ponderação. São bens que são importantes e hoje as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Eu penso isso. E a maioria dos crimes, né, você vê que o que aconteceu? Desceu a quantidade de crimes onde o criminoso, o humilhante, se expõe. Ele está usando a internet, as redes sociais, enfim, o WhatsApp, é muito mais fácil. Ontem mesmo, só para fechar, mandaram lá, oi, tudo bem? Oi, mãe. Mandaram para minha mãe. Oi, mãe, estou precisando de dinheiro, não estou conseguindo falar, eu sei lá que é lá do escritório. Eu falei, mãe, me passa aí esse telefone. Me passa aí. Então, eu estou falando isso, é muito mais fácil, não tem rosto, que se cair, caiu. Então, outros crimes precisam sim serem aí repreendidos, entre eles o crime contra a honra. Porque senão, daqui a pouco, as pessoas vão estar se xingando, vai virar uma guerra na internet, que já está. Maior, né? Uhum. Sem dúvida, maior do que já está, né, Priscila? Porque quando a gente olha os números de crimes e os tipos de crime, é óbvio que a gente está trazendo aqui alguns do dia a dia, essa questão de crimes contra a honra, e acho que entra muito nessa preocupação de todos, da gente não se limitar no conteúdo que a gente pode publicar, não ser acusado injustamente, como foi o caso da Priscila aqui em relação a algum conteúdo. Mas o ponto central seja o que for definido, precisa ser transparente. E os critérios, que acho que é o ponto principal que a Priscila trouxe aqui,
eles precisam estar claros para todas as pessoas. Não é possível que a gente, primeiro, tenha de um lado terra de ninguém, pode-se fazer qualquer coisa e não tenha ali uma regra. E do outro lado, a gente não saber qual é a regra e, de repente, tomar uma bola preta, tomar um bloqueio ali e não saber a quem recorrer e de que forma agir. Eu queria só falar de dois dados aqui, 2 aspectos dessa discussão que são muito importantes. Um é um número que eu já falei aqui, eu sei que assustou todo mundo, mas é verdade. Até me mandaram mensagem, Luana, é sério. 70% de aumento nos casos de abuso sexual infantil online. Gente, esse é um número de 2023. É um número que me assusta. A gente não está falando aqui só de gente falando que o prefeito é feio, né? Óbvio que é um exemplo real e tem que simplificar para as pessoas entenderem. A gente está falando de criminosos, de organizações criminosas, facções criminosas, hackers que estão atuando de forma criminosa, que estão ali vasculhando a internet, buscando vulnerabilidades e trabalhando com conteúdos ilícitos para ou trapacear as pessoas e arrancar dinheiro, extorquir, que é o estelionato por meios eletrônicos, ou esse tipo de crime, cyberbullying, que a gente já sabe o que significa, e o abuso sexual infantil online, que para mim é uma das coisas mais absurdas que eu tô vendo atuando nessa área, né? Muito, né? No INCC, né, que eu atuo na área de segurança cibernética, de crime cibernético, a gente recebe ligações, Lívia, semanalmente, pedindo ajuda. A gente não faz isso como um serviço, tá, gente? Mas assim, a gente recebe ligações de pessoas falando, olha, aconteceu isso no meu Instagram, ou meu filho está sendo ameaçado. O que a gente faz? Porque não há transparência de como entrar em contato com as plataformas e também não há transparência de como agir em relação às autoridades públicas, que aí é uma outra questão que também envolve esse tema. Então, como a gente falou aqui, não é um tema fácil de saber qual é o limite entre esse controle e passar do ponto e acabar gerando uma limitação de espaço, de liberdade das pessoas, mas o fato é, do jeito que está hoje não dá para ficar. E todas as vezes que vocês virem a gente em cima do muro, pensem, elas estão ponderando um tema que é muito difícil de se pensar, difícil de se colocar, e não tem aqui um compromisso de lados, né? Um compromisso técnico de passar para vocês as informações e a gente ter um debate que seja técnico e seja qualificado.